se esforçar não adianta na preparação para a medicina. Você meter 8, 9, 10 horas por dia, pouco importa a quantidade de horas de estudo se você não souber exatamente o que você está fazendo. Esse vídeo aqui tem a missão de ser um soco na cara, porque eu sei que você me acompanha, você escuta as recomendações que eu te dou, as orientações para você passar em vestibular e também você escuta outras pessoas que também passaram, só que você não está implementando. Tem muitas coisas que você escuta, sabe que funciona, mas está com a obesidade intelectual de não implementar. E esse vídeo aqui é para ser um soco na barriga mesmo, para você acordar, porque é só assim que você aprende. Eu vou te dar um exemplo pessoal. Cara, quando eu tinha 17 anos, eu passei para entrar no melhor colégio público do meu estado, que é o Colune, lá de Minas. Lá, pô, o pessoal de 14 anos batalha, pô, para entrar nesse colégio. É muito bom, você estuda um colégio público de graça, tem uma experiência fora da sua casa e é um negócio muito interessante. E pelo fato de ter um exame de seleção para você entrar, relação candidato vaga 1 para 15, a galera lá é uma galera selecionada, não é qualquer vagabundo que entra lá não. E tem uma cultura nesse colégio, pelo menos na minha turma era assim, de se preocupar muito com os estudos, ser um cara competitivo em termos de nota. E os meus amigos todos eram assim. E eu entrei nessa onda. A gente era muito competitivo em termos de nota. O negócio era meio brutal até, pra ser sincero contigo, meu cara. Pô, tinha gente que saía chorando depois da prova que o professor pesou a mão. E aí o cara vai tirar 5 de 7, não vai chegar perto de tirar o total. Pô, os caras reclamando que tirou 9,5 de 10. Ou seja, umas palhaçadas que hoje em dia, um pouco mais velho, você vai falar, cara, pô, onde é que a gente tava com a cabeça? Mas, cara, era aquele esquema padrão. Eu estudava junto com meus amigos, com o Pedro Vitor, inclusive, que vocês conhecem. Ele era meu colega de turma. A gente estudava pra caramba, competia pra caramba pra estudar, pra chegar na prova e amassar. E aí, porra, metia 8 de 8 na prova, 7,5 de 8, 10 de 10. A gente tinha essa filosofia de competir pra caramba pra chegar na hora da prova e acertar o 10. E a gente foi nessa o ano inteiro. Os melhores alunos da sala ali, estudando pra caramba, por um 10, 10 atrás de 10. Uma galera competindo também pela nota. E, cara, chegou no final do ano, eu lembro direitinho desse dia, velho. Chegou no final do ano e eu fui voltar da escola pra minha casa, e depois de uma dessas provas, com o meu colega Mateusão. Inclusive, hoje ele tá lá na França fazendo mestrado em engenharia, alguma coisa assim, tá lá em Paris estudando. Pra você ver como é que o cara deslanchou na parte acadêmica. E ele era muito competitivo com nota comigo, a gente competia muito. E, cara, um dia desse a gente tava voltando da escola pra casa, e eu lembro que ia ter um jogo do Flamengo nesse dia. E aí, pô, conversando com o Mateusão, pô, eu viro pra ele assim, isso já era em novembro, finalzinho do ano. Fala, Mateusão, cara, você lembra de por que as bases nitrogenadas, elas estão conectadas? Qual que é a ligação que tem entre uma e outra? Por que elas estão conectadas numa fita de DNA dupla? Aí ele falou, caraca, Vinícius, que porra é essa, cara? A gente tá falando de futebol aqui, o que você veio com esse assunto? Não, cara, pô, responde aí. Aí ele falou, cara, pô, não faço ideia, a gente estudou isso lá em janeiro. E eu falei, cara, eu também não faço ideia da resposta desse negócio. Mas eu e você, Matheus, a gente acertou, a gente gabaritou a prova de bioquímica quando foi lá em fevereiro. Ou seja, apesar de a gente ter estudado tudo naquela época, ter metido o gasto, esforçado pra caramba o ano inteiro, a gente tinha esquecido, perdido o conhecimento, já não estava mais na nossa mão. E aí o povo falei, caraca, Matheusão, o que a gente tá fazendo aqui, cara? A gente tá estudando o ano inteiro. Chega semana de prova, a gente estuda 8, 9 horas por dia. E aí a gente estuda pra prova, e agora a gente esqueceu tudo que a gente estudou, cara. Pô, que diabo que a gente tá fazendo na nossa vida aqui? Ele falou assim, pô, Vinícius, pô, mas claro que isso acontece, cara. Pô, a gente estuda e esquece mesmo. Eu falei, pô, tá maluco, Mateusão? Cara, pô, a gente tá estudando o ano inteiro pra perder o conhecimento que a gente tem. Que desgraça é essa? Pô, é melhor não estudar, pô. Se a gente tá estudando pra prova e depois esquecendo, é a mesma coisa se no final das contas você não tem estudado nada. E aí, pô, ele vira com a maior tranquilidade do mundo e fala assim, pô, Vinícius, é assim mesmo, não sei o quê. E aí, cara, eu lembro que nesse dia eu fiquei meio revoltado comigo mesmo. Porque, cara, eu não estava produzindo. Ou seja, é a mesma história que está acontecendo contigo. Você se esforça, se esforça, se esforça e, apesar do resultado aparentemente vir, ele se perde em algum tempo. E é justamente isso que eu quero contar contigo na sua preparação. Esse vídeo aqui é para ser um alerta. Porque eu sei, eu acompanho você aí, eu te acompanho, eu sigo uma galera que está estudando aí nas redes sociais, converso com você diariamente no meu WhatsApp, no meu grupo, e eu sei que, apesar de vocês estarem todo dia aqui no Batente, vocês não estão produzindo, de fato, uma fortaleza de competitividade para a prova no final do ano. Exemplo número 1, você não está fazendo metrificação. Meu caro, você já sabe quantas submatérias tem para preparação para medicina? Quantos caem na sua prova? Bioquímica, genética, eletrodinâmica, botânica, isso só da parte de natureza. História geral, Brasil colônia, Brasil república,
idade antiga, idade... Cara, é uma caralhada de assuntos. Como que você quer, na sua preparação, ficar executando e não ter noção de como está a sua distribuição de acertos, como está o seu percentual de acertos no geral? Em ecologia, em química básica, em botânica. Eu sei, cara, que você não faz isso. Apesar de você me escutar aqui, escutar outros camaradas que falam de aprovação em medicina e saber que é importante, você não faz. E o que acontece na prática? Você prefere, pegar e executar direto, só que no final do mês, no final das 2 semanas, você não tem clareza de para onde você está indo. Você está seguindo alguma coisa genérica, você está pegando um planejamento genérico para seguir, você não sabe onde você errou no seu mês, onde você tem que corrigir, e aí, cara, a sua preparação fica à deriva. Você vai esforçando, mas não tem resultado. E acaba acontecendo, muito possivelmente, de você não selecionar bem os assuntos que você vai estudar. Esse é o ponto 2. Primeiro ponto é você não metrificar e o segundo ponto é você não selecionar. Então é o seguinte, cara, na preparação para medicina, se você quer medicina USP, medicina Unicamp, medicina pelo Enem para passar no FMG, cara, o seu jogo é um jogo de seleção. Você aí que já veio de um ano de reprovação, já não é um completo de um zerado no estudo para vestibular, você já sabe de muita coisa. Você concorda comigo que o ideal da sua preparação é você investir todo o tempo que você tem para jogar para aquele assunto que você não sabe? Você concorda comigo? Se você conseguir a eficiência máxima no seu estudo, você só estuda aquilo que você não sabe, porque aí todo dia você vai aprender pra caramba e no dia seguinte você vai estar muito melhor do que você estava antes. Só que, apesar de reconhecer isso, você não faz isso na prática. Você fica gastando muito tempo com questão que você já sabe, é conteúdo, é aula, que você já domina 90% do que o professor está falando. Ou seja, apesar de reconhecer que você tem que selecionar aquilo que você vai estudar para aumentar sua produtividade, você não faz. Então, apesar de você estar estudando, aquilo que está entrando para você estudar no seu dia a dia não está 100% com eficiência máxima. Você está realmente pegando aquele assunto que é mais deficitário para colocar, para interagir na frente da sua mesa todos os dias, ou você está pegando aqueles assuntos mais ou menos, que você já domina, ou até assuntos mais fáceis para estudar. Isso tudo define onde vai ser o seu esforço investido. Se você investir muito tempo onde você já sabe, irmão, vou ser sincero contigo, você vai validar muito seu ego, você vai acertar muita questão, mas, cara, não vai ter um bom desempenho. Outra paulada que eu vou te dar, especialmente pra galera que bateu na trave nesse último ano e acha que tá tranquilo, que, vai ser só você fazer o básico agora que você vai subir um pouquinho sua nota e vai ser aprovado. Irmão, se você ficar com o viés de só fazer simulado, só pegar simulado, presta atenção no que você está fazendo. Você já acerta 80, 85% das questões que aparecem no seu simulado. O que você está fazendo na prática, na sua preparação, é pegar aqui o seu simulado para fazer e pegar todo o tempo que você tem e colocar 80, 85% do seu tempo em questões que você já acerta. Olha que investimento ruim que você está fazendo. Você está pegando 85% do seu tempo e jogando para questões que você já vai acertar. Não é mais eficiente você analisar como está sendo de forma retroativa o seu desempenho nos simulados, as questões que você está fazendo, e selecionar aqueles assuntos que você sempre erra? Você está sempre errando embriologia, está sempre errando cinemática. Por que você não pega e exaure a parte de embriologia, a parte de cinemática, direciona o seu estudo para aprofundar, para pegar questões mais difíceis e se expor aos erros de modo que você consiga evoluir a partir deles? Por que você não faz isso, cara? É muito mais eficiente. O simulado, ele vai te treinar assim para o contexto de prova, ele é muito importante, mas você não pode utilizar ele como uma muleta para você só fazer o básico e fugir da organização que deve ser inerente à sua preparação. Então nesse vídeo aqui, cara, é um alerta. O seu esforço, ele vale muito. Você precisa se esforçar o máximo que der. Mas pare para pensar onde você está se esforçando. Isso é uma dica que vale para o seu vestibular, vale para mim, vale para a vida de todo mundo. O seu esforço ele vai ser muito mais recompensado, ele vai produzir muito mais quando você mantiver a carga de esforço alto, conseguir continuar com as suas 10, 11 horas por dia, que seja o que você conseguir fazer, mas principalmente se você estiver toda hora parando, analisando o que você tem que fazer e recalculando a sua rota, perfeito? Se você ficar todos os dias fazendo a mesma coisa, sem metrificação, sem reajuste no seu planejamento, sem selecionar bem o que você vai fazer, o seu destino vai ser semelhante a inúmeros casos de pessoas que estão há 3, 4, 5, 6 anos na preparação com cursinho presencial, estudando 10, 12 horas por dia e não conseguem a aprovação, porque não selecionaram de forma inteligente aquilo que vai fazer. Agora, se você quer estrutura para conseguir realmente performar isso na prática, com uma metrificação clara, principalmente com uma correção de detalhamento no seu planejamento, com uma estrutura montada, para que aí sim o seu trabalho seja só pegar e executar, você precisa conhecer a mentoria. A mentoria Vinícius Voz tem justamente esse propósito, de facilitar a sua vida, para você não ter que se preocupar tanto com essa parte de organização e já ter o seu esforço corrigido à medida que você vai evoluindo. Então, por exemplo, evoluiu pra caramba nos simulados na parte de matemática.
Óbvio que a gente vai direcionar o seu esforço um pouco menos para matemática, já que nossa prioridade torna-se mais natureza porque o seu desempenho aumentou. Então, todos esses ajustes de fazer uma metrificação de longo prazo, analisar como está o seu desempenho e corrigindo, a gente faz para você para tornar a sua preparação mais fácil. Se você está perdido, se você está acordando sem saber o que você vai fazer na sua preparação, cara, já é um sintoma grave de que por mais que você se esforce, você não vai ter nem 30% do potencial que você tem quando você se organizar de forma eficiente. Então, se você precisa disso, o link está na descrição para você fazer parte aqui da mentoria e ter um estudo de alto desempenho. Agora, eu quero que você me conte aí nos comentários, meu caro. Você realmente está implementando um estudo de alto desempenho ou, apesar de se esforçar bastante, você está deixando passar algumas estratégias que vão realmente te ajudar a ter uma preparação de alto nível, uma revisão melhor, uma metrificação mais bem feita para conseguir a sua aprovação? Conta aí para nós e tamo junto. Espero que você tenha entendido a mensagem. Conte comigo nessa. Grande abraço.